Fala pessoal, tudo certo? Esse é o canal Apaixonado por História e vem comigo que hoje eu vou te contar a história de um inglês que tocou o terror no Brasil em 1591 com requintes de crueldade, porque foi exatamente na noite de Natal. E o mais incrível sobre esse cara é um fato histórico de que ele é avô, claro, em 13º grau, da Rainha Elizabeth, ou seja, o cara tinha pedigree. Tá, mas calma, tem muita coisa para falar sobre ele e tudo isso nós vamos aprender no vídeo de hoje. A gente está falando do corsário inglês Thomas Cavendish. Então ele, o Thomas Cavendish, foi o grande responsável por um dos, talvez o maior massacre que esse território, que iria se chamar Brasil depois, presenciou nos seus primeiros 100 anos de vida. Isso aconteceu, como eu falei, na noite de Natal, 24 de dezembro de 1591, na então Vila de Santos, que hoje é a cidade de Santos, ou na capitania de São Vicente. Mas aí tu pode ficar se perguntando, pô, mas por que ele tinha um coraçãozinho tão amargurado para fazer tamanha atrocidade? A gente vai saber tudo o que ele fez nesse vídeo, justamente na noite de Natal. Bom, para saber como a gente chegou nesse ponto, para saber o contexto disso, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender por que esse massacre aconteceu e entender quem era primeiro esse Thomas Cavendish. Bom, como eu falei, Thomas Cavendish era um inglês, nascido obviamente na Inglaterra, mas é importante dizer que ele nasceu durante o período da monarquia britânica. Era o período Tudor, era realmente o auge do Império Britânico. E ele nasceu em 1560, só que aí tem algo que aconteceu na vida dele, que obviamente na vida de todo mundo seria muito importante, mas na vida dele foi um diferencial, ou para o bem ou para o mal, você que vai saber disso depois, que ele ficou órfão aos 11 anos de idade. Mas ele não ficou só órfão, ele ficou órfão e rico, cara, mas muito rico. Ele ficou, dá para dizer que praticamente milionário. E ele, por ter um sobrenome bacana, ele continuou pertencendo à burguesia do Reino da Inglaterra. Só que, óbvio, né, uma criança, um moleque de 10 ou 11 anos, órfão e rico, despertou o interesse de muita gente. E o relato conta que ele teve o patrimônio dele totalmente dilapidado. Além disso, a grana que ele tinha, por talvez ter problemas emocionais, por depressão, vício com álcool, ele já aos 21 anos de idade, ou seja, 10 anos depois de ter ficado órfão, ele já não tinha mais nada, cara. Inclusive, ele era considerado ou conhecido como Cavendish, o perdulário. Tu não sabe o que é perdulário, né? Tá, eu vou te ensinar, vem com o pai. Perdulário é o cara que tá com o nome sujo, cara. É o cara que tá no SPC, no Serasa. Cara, ele foi levado ao tribunal, aos tribunais, muitas vezes por falta de pagamento das dívidas que ele ia acumulando. Só que o Cavendish, que bobo ele não era, ele tinha um sobrenome bacana, e o sobrenome Cavendish é um sobrenome que era um sobrenome considerado da aristocracia britânica ainda. E conseguindo através do network, e nisso ele era realmente muito bom, ele era um cara que sabia se relacionar, se reposicionar muito bem. Então ele acabou meio que se inserindo no contexto profissional de corsários da época, de pessoas que tinham moral com a coroa britânica. E um dos caras que particularmente acabou meio que abraçando ele, abraçando o Cavendish, foi um tal de Walter Raleigh. Raleigh, não é highlights, é Raleigh. Agora tu me pergunta, quem é Walter Raleigh? Então, segura aí que eu vou contar, porque esse cara foi muito importante no início da carreira de pirata do Cavendish. Esse Walter Raleigh, ele era um estadista, um diplomata, um explorador naval inglês. Ele era, resumidamente, uma das figuras mais importantes no cenário político, geopolítico, militar do Reino da Inglaterra no período do reinado da Elizabeth I. E era, cara, era o auge da era Tudor. E assim, o Cavendish ficou meio que na aba, ficou meio que na carona desse cara que tinha moral, que era o Raleigh, e foi parceiro dele, inclusive, em muitas dessas incursões navais e militares ao mesmo tempo do Reino Britânico na época. Vale lembrar que o Império Britânico, na época, era uma potência militar barra naval. E o Cavendish, que ele era um cara, assim, pô, ele era um cara novo, que, pô, viajava bastante, estava conseguindo recuperar o patrimônio dele, então, pô, era óbvio, era meio que natural que ele fosse um cara meio merdeiro, né? Festeiro, gostava de gandaia, gostava de mulher, gostava de beber, gostava de fumar. Cara, ele era um cara que ele gostava dos prazeres da vida. Só que tinha
uma coisa que o Cavendish gostava muito mais do que tudo isso, era de grana. E tu sabe que grana conquistava status. E o Cavendish estava determinado a reconquistar o status que a família dele tinha e também a grana que a família dele tinha antes de ele ser órfão. Bom, e como ele tinha moral na monarquia, ele acabou conseguindo virar também um corsário por conta própria. E tá aí outra coisa que tu não sabe também, né? Corsário. Corsário é, podemos dizer, um pirata, né? Podemos dizer que é um pirata, só que um pirata com credencial, com carteirinha. É, não deixa de ser isso mesmo, né? Os corsários tinham uma espécie de carta de autorização, chamada de corso, que era meio que uma chancela do Império Britânico, dizendo assim, esse cara, Thomas Cavendish, ele pode tocar o terror no mar em nome da coroa britânica. É como se ele tivesse uma procuração do governo para sair por aí roubando carga de outros navios, destruir vilas, fazer pilhagens, escravizar povos nativos, enfim, cara. Ele tinha autorização para tocar o terror desde que isso desse lucro para a coroa britânica na época. Então, à medida que ele ia se envolvendo, se destacando cada vez mais nessa história aí de incursões navais, ele foi pegando gosto pela coisa. Inclusive, o Cavendish, ele se tornou tão bom nisso que ele tem alguns feitos bem importantes para aquela época. Por exemplo, ele se tornou o terceiro navegador a dar a volta ao mundo comandando uma esquadra. É, ele foi o terceiro. O primeiro teria sido o Rodrigo Santoro, né? Rodrigo Santoro no papel de Fernão de Magalhães, se bem que não vale, né? Porque o Fernão de Magalhães não completou a volta ao mundo, e perdeu também, aí esse sim, para o Francis Drake, esse sim completou a volta ao mundo e foi o primeiro a completar a volta ao mundo de cabo a rabo. Ou seja, o Cavendish ele foi o segundo a fazer isso de forma completa. E quando o Cavendish fez isso, ele saiu do porto de Plymouth, na Inglaterra, em 21 de julho de 1586. E ele demorou mais de 2 anos, cara. Foram 780 dias dentro do navio. E como ele era autorizado e financiado a atacar todo e qualquer inimigo, qual era o principal inimigo do Reino da Inglaterra naquela época? Só tem direito a uma resposta e não pode errar. Sim, cara, os espanhóis, cara, os espanhóis. A coroa espanhola era o principal inimigo do Reino da Inglaterra naquela época. Tudo que tivesse a bandeira da Espanha, tudo que pertencesse ao Reino da Espanha era considerado inimigo da Inglaterra e, por consequência, do Thomas Cavendish. Mas aí tu pode estar se perguntando, né? O que tem a ver atacar o Brasil, já que aqui nós éramos uma colônia portuguesa e o arqui-inimigo da Inglaterra era a Espanha. O que tem a ver uma coisa com a outra, meu bom? Ah, mas tem um negócio, meu pequeno gafanhoto. Tava rolando na época um negócio chamado União Ibérica, exatamente na época em que Thomas Cavendish veio ao Brasil, 1591. Então é óbvio, né? É um prato cheio, um território tão rico de recursos naturais, tão cheio de vilas proeminentes, com engenhos funcionando a todo vapor, e ainda por cima de domínio espanhol, é óbvio que isso seria um prato cheio para qualquer pirata inglês que se preze. Ainda mais para um cara que era ambicioso e queria ser o corsário, o pirata da coroa britânica. E nunca é demais lembrar que depois que o Cavendish deu a volta ao mundo, que eu falei antes, que foi de 1586 a 1588, ele virou o bichão na Inglaterra. Ele foi recebido com honras, cara. Ele ficou rico de novo. Aliás, ele ficou mais rico ainda de novo. Cara, ele tava por cima, cara. Ele mandava e desmandava. E ele tava tão por cima da carne seca que ele virou Sir Thomas Cavendish. É, cara, Sir igual Sean Connery, igual o David Beckham, cara. Sim, cara, ele mandava e desmandava na Inglaterra. E é interessante que ele tinha tanta moral que foi, olha só, ele tinha tanta moral que foi organizado um desfile no Rio Tâmisa só para mostrar a inauguração das velas novas do navio do Cavendish. E assim, ele era tão bom, ele tinha tanta moral, as pessoas gostavam tanto dele, dos resultados, da grana que ele trazia. Cara, até batizaram um tabaco de origem nobre, cheio de especiarias, com o nome dele. Cara, era o tabaco Cavendish. Tu nunca sonhou em ter um tabaco com o teu nome. E aí, em 1591, adivinha quem? Tu tem uma chance para acertar. Quem foi escolhido para liderar uma missão para vir aqui, pro lado de cá, nessa terra que ainda era inexplorada, mas que os ingleses sabiam que estava cheia de recursos, que era meio mal protegida e que poderiam sim encher os navios ingleses
de tesouro, de ouro, de especiaria, de pau-brasil, de recursos, de escravos. Então quem? Quem foi escolhido para liderar essa missão? Quem? Tu tem uma chance. Ele, Thomas Cavendish, foi escolhido diretamente pela rainha da Inglaterra, a Elizabeth I. E a moral dele era tão grande que ele veio não com uma, não com duas, não com três, porque quando ele deu a volta ao mundo eram 3 embarcações. Ele veio para cá com 5 embarcações das mais modernas que haviam na época. Ele partiu do porto de Plymouth em 1591, em agosto, e semanas depois, algumas semanas depois, ele já estava em terra brasileira, especificamente em Vitória, no Espírito Santo. Eu nem preciso de dizer que ele veio com sangue nos olhos, né, cara? Cara, ele tocou fogo, ele matou, ele escravizou, ele saqueou, ele fez tudo o que ele podia e que não deveria. Inclusive foi em Vitória que ele ficou sabendo, ou pelo menos ele teve a confirmação, de que em Santos, na Vila de Santos, havia muito tesouro. Era uma vila muito proeminente, muito importante. E, aliás, foi ali em Vitória que ele capturou um cara muito importante na invasão de Santos, que foi o piloto português, o Gaspar Jorge, que conhecia praticamente com uma palma da mão, conhecia como ninguém tudo da região santista. Mas antes, né, que ninguém de ferro, ele parou em Ilhabela, que era uma espécie de um paraíso, de um reduto para os piratas. Aliás, foi em Ilhabela que o Cavendish teve uma treta com outro corsário, o Antônio Knivet, que anos mais tarde acabou escrevendo um livro, um relato bem extenso, um relato bem detalhado sobre todo esse período, e muitos desses fatos que a gente narra hoje, que a gente conhece hoje, a gente só sabe porque nesse relato é que tem muitos detalhes dessa passagem do Cavendish pelo Brasil em 1591. Então, chegando em Santos, no finalzinho de dezembro de 1591, o Cavendish envia primeiro 3 dos 5 navios da frota para atracar na praia de Santos. Então ele, o Cavendish, ele não participa do primeiro ataque, ele não é o primeiro a pisar nas areias de Santos. Ele fica num daqueles 2 navios e ele fica esperando então a barra ficar limpa e ser avisado depois. Afinal de contas, cara, se tu fosse o Thomas Cavendish, tu iria sujar tuas mãos de sangue, arriscar tua pele sem precisar? Afinal, eu era o Thomas Cavendish, cara. Eu era um dos principais corsários da época. Então o Cavendish avisou para todo mundo que ele não participaria do primeiro ataque, conforme eu falei, e que o navio dele ficaria meio que na retaguarda, no suporte de sentinela. É muito conveniente, né? Faz parte da estratégia, mas faz parte também do famoso manda quem pode, obedece quem precisa, né, cara? Então, na verdade, quem realmente lidera o primeiro ataque é um dos homens de confiança do Cavendish, que é o Capitão Cook. Os homens desses 3 navios que foram, então, eles conseguem passar praticamente sem serem notados pelo canal de Bertioga, justamente pela habilidade do piloto português, que eu falei antes, né? Lembra? Do Gaspar Jorge, que ele estava sequestrado. Aliás, ele foi peça-chave, ele foi sequestrado justamente para fazer esse serviço sujo. Então, né, esses corsários desses 3 primeiros navios, eles desceram dos navios nas chalupas, né, aquelas embarcações pequenas, eles invadem a praia, botam fogo nas primeiras casas e acabam, então, se aproveitando muito desse fator surpresa, né? E o ataque estava tão bem coordenado que uma outra leva de invasores, né, de piratas, em paralelo a isso, avançou direto em direção à Igreja Matriz, cara. E aí eles tomaram de assalto todas as pessoas que estavam ali. Lembrando, né, 24 de dezembro, as pessoas estavam, cara, dá para dizer que eles estavam na missa do galo, cara. Eles estavam ali comemorando, refletindo sobre o perdão, sobre a misericórdia, e pá! Surprise, motherfucker! Os piratas ingleses chegaram. E outra coisa também que os piratas fizeram muito espertamente foi que eles já sequestraram, já amordaçaram as principais pessoas, as principais lideranças da cidade, né? Um dos exemplos disso foi Brás Cubas, né, que foi um dos fundadores da Vila de Santos. Também eles sequestraram, né, encarceraram, amarraram o José Adorno, que ele era um dos maiores empreendedores daquela ocasião, um dos caras que mais impulsionou aquelas primeiras décadas de Santos. Mas não era só eles, né? A nata da sociedade santista estava lá, que cerca de 500 pessoas e 500 pessoas das que realmente importavam na sociedade santista, né? E ao lado da Igreja da Misericórdia tinha também o Colégio dos Jesuítas, né? E ali, no Colégio dos Jesuítas, então muitos dos maiores tesouros mais valiosos, inclusive em dinheiro mesmo, barras de ouro, estavam dentro desse Colégio dos Jesuítas. Então, depois de controlar totalmente a vila, eles passaram aí sim a saquear, a fazer um limpa, casa por casa,
Ou seja, cara, eles fizeram um pente fino, cara, tudo isso numa noite. E aí, como cereja do bolo, os piratas subiram ao Morro da Vila de Santos e saquearam, depredaram a igreja de Santa Catarina, que era uma igreja menor, mas muito simbólica para aquela região e para aquela comunidade. E ali eles roubaram mais tesouros e encontraram inclusive pessoas que haviam se escondido do primeiro ataque, da primeira parte do ataque, estavam escondidas ali. E numa mostra inclusive de desrespeito total à comunidade de Santos, né, eles pegaram as principais relíquias que não teriam valor monetário, as principais estátuas, inclusive a estátua da padroeira da vila, a imagem de Santa Catarina, eles pegaram e simplesmente jogaram no mar. E aí, na manhã, no dia seguinte, depois de todo o serviço sujo ter sido concluído, quem aparece? Quem aparece todo garboso, quase que com um tapete vermelho estendido para ele aos seus pés? O Thomas Cavendish. Então ele aportou na praia e aí ele começou, como se já não bastasse, a organizar a tortura, a organizar uma série, inclusive, de execuções. Ou seja, se já estava ruim, a coisa ficou pior ainda. Então essa era a manhã do dia 25 de dezembro. Só que não para por aí, porque um historiador que ficou muito conhecido por explorar bastante esse tema, que é o Francisco Martins dos Santos, ele menciona que eles ficaram em Santos, ou na Vila de Santos, não só por uma noite, 2, 3, eles ficaram por 2 meses. Eles aproveitaram para fazer a base deles, eles ficaram hospedados então nas casas que não tinham sido destruídas e acabaram pilhando outras cidadelas, outras localidades ali da região. E aí talvez tu se pergunte, né, mas por que justamente na noite de Natal, Thomas Cavendish? Não poderia demonstrar um pouquinho de espírito natalino, como na música da Simone? Então é Natal? Não, cara, não poderia demonstrar espírito natalino. E o pior é que ele mesmo responde essa questão, claro, de uma forma que hoje parece um pouco debochada, irônica, de chacota. Mas acontece que em 2008, agora, há poucos anos, foi traduzido um manuscrito do próprio Thomas Cavendish, relatando, entre outras coisas, toda essa viagem e outras aventuras que ele teve durante a sua jornada. Inclusive, é desse manuscrito que se tira muitas das informações também que a gente tem hoje sobre todo aquele período, né? Então ele fala sobre os assassinatos em Vitória, em Ilhabela, em Santos, em São Vicente. É um relato rico, cheio de detalhes. E ele, o Cavendish, explica que para eles, para os ingleses, 24 de dezembro era no calendário gregoriano, só que eles não usavam o mesmo calendário, cara. Eles usavam o calendário juliano, então para eles a data era 15 de dezembro, porque o calendário gregoriano foi, claro, imposto pela igreja na reforma pelo Papa Gregório, isso em 1582, mais ou menos uns 10 anos antes. Só que como a Inglaterra e a Igreja Católica não se bicavam, eles usavam ainda o calendário juliano. Inclusive, o calendário gregoriano foi escrito pela Inglaterra só lá em 1752, ou seja, mais ou menos arredondando, uns 150 anos depois do ataque. Então eles tinham até essa desculpa, né, de que para nós não era Natal. Então esse negócio de misericórdia, de bondade, de perdão, embora isso fosse balela, né? Então tudo também tinha esse fundo esse fundo religioso também. Os ingleses, conforme eu falei, eles eram protestantes. E a igreja protestante, obviamente, não iria dar muita pelota para uma regra calendária instituída pela igreja católica 10 anos antes. Bom, tudo isso era mais um motivo, era um motivo que engrossou mais ainda o caldo para que eles se considerassem, inclusive, inimigos da coroa espanhola e, por consequência, de tudo que havia no território brasileiro. Bom, esse foi um pouco da história, ou essa foi um pouco da história da vida e da obra, por mais tenebrosa que tenha sido, do Cavendish, do Thomas Cavendish. É claro que o Sir Cavendish não fez só isso na vida. Ele morreu pouco tempo depois, praticamente 2 anos depois desse ataque. Não teve muito tempo para ficar se vangloriando, até porque a vida era difícil para um corsário, para um pirata, a expectativa de vida era baixíssima, mas este é um resumo, um apanhado do que de mais importante tem sobre a passagem, sobre o episódio dos piratas ingleses pelo Brasil, por Santos, em 1591. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha curtido a história, embora a história não tenha sido nada boa para nós,
Mas a história assim é construída de relatos sangrentos, odiosos, mas é importante a gente saber tudo o que acontece para saber quem somos nós. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Aproveita e te inscreve no canal e bota aqui nos comentários se tu quer ver alguma outra história específica sobre algum período da história brasileira. Um grande abraço e a gente vai se falando nos próximos conteúdos.